Olá, gente. Aqui é Antônio Coelho. Para quem não sabe ainda, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança do trabalho e também pós-graduado na área de engenharia ambiental, saneamento básico. Mexo também com a parte um pouco de topografia, de estradas, terraplanagem. E hoje deu vontade de fazer uns videozinhos, né, sobre sistema de abastecimento de água, ok? Nessa ementa desse espécie de curso, eu vou falar sobre reservatórios de distribuição, rede de distribuição de água, calcular uma rede pelo método dos seccionamentos fictícios e também quero mostrar como representar os projetos, como se projetar, como mostrar a parte de desenho disso, tá? Falar também sobre algumas peças de equipamentos especiais e, claro, materiais. Então, vamos iniciar um pouquinho do curso. Aí uma introduçãozinha para saber exatamente o que seria um sistema de abastecimento de água, que é um conjunto de obras, equipamentos e serviços com a finalidade nada mais nada menos que abastecimento de água potável a uma comunidade para fim de consumo doméstico, industrial, serviços públicos e outras coisas mais. Esse sistema ele é formado por um manancial de captação, onde vai se captar água. Dela é bombeada por estação elevatória e adutoras até uma estação de tratamento. De lá, basicamente, sai já a água tratada, tá? Aqui com a adutora de água bruta ainda. Aqui, provavelmente, com a adutora de água tratada, bombeada para reservatórios. E esses vão para as redes de distribuição, para os locais que ele vai atender essa demanda, esse reservatório, um outro para outra demanda, e ou até de um reservatório para outro reservatório para atender as demandas. Eu vou agora falar um pouco do que seriam esses reservatórios de distribuição, que são os conjuntos destinados a compensar as variações horárias de vazão e garantir a distribuição de redes de abastecimento em caso de emergência ou ainda para melhorar a condição de pressão da água na rede de distribuição. O que seria isso? É você construir um reservatório para que você tenha água quando, por algum problema do sistema, que parar o bombeamento, você tenha água e essa água continue abastecendo sua rede abastecendo sua população, abastecendo as pessoas com esse reservatório, ok? Porque caso a rede pare por algum instante, você tenha ainda água até que se resolva esse problema de emergência, esse problema que aconteceu na rede, e também para que melhore a condição de pressão. Você bombeia com um ponto mais alto e de lá ela desce com uma pressão maior ou até para diminuir a pressão. Está vindo com a pressão mais alta do que o recomendado, você constrói um outro reservatório para que diminua a pressão para atender pontos mais baixos, por exemplo. Esses reservatórios podem ser construídos elevados, apoiados, enterrados, semi-enterrados, e em relação à rede podem ser de montante ou desusante, que seria mais ou menos isso. Aqui a gente tem primeiro um reservatório elevado, tá? Ele fica totalmente elevado em relação ao nível do terreno que ele está localizado. Aqui enterrado, com aterro abaixo do nível do terreno natural mesmo, um semi-enterrado, como já dá para ver, e um apoiado, que basicamente você só vai enterrar a fundação dele, ok? E em relação à rede, você tem aqui um reservatório de montante, onde ele recebe aqui contribuição da adutora ou de outro reservatório e vai atender a localidade dele, a localidade que ele precisa atender, a demanda que ele precisa atender. E nesse outro caso aqui, um reservatório de usante, onde você tem bombeando uma adutora, que vai passar pelo local, vai chegar no reservatório e a água volta. É um nomezinho bonito só para identificar o que é reservatório de montante e jusante, basicamente. O que a gente vai estudar aqui mesmo
É basicamente o conceito do que é um reservatório de distribuição, como dimensionar uma forma básica para dimensioná-lo e depois passar para a parte de projeto da rede de distribuição. Aqui eu tenho um dimensionamento básico de um reservatório de distribuição. Como dimensionamento básico, o volume do reservatório deve ser de 1/3 do consumo máximo diário da população. Ou seja, o volume deve ser o consumo diário da população dividido por 3. Onde o consumo ele é feito por essa fórmula, onde P é a população, o Qzinho é o consumo, a cota de consumo por habitante em litros dia ou litros por habitante dia, cota per capita, quanto por habitante se gasta em média. O K1 ele tem um valor de 1,2 ou 1,5, a concessionária pode te informar isso, a depender, que seria um coeficiente para dias de maior consumo, que você usa para compensar, tá? Senão seria só essa conta aqui. 1,5 é o coeficiente de hora de maior demanda, que você usa também para compensação, tá? No dia que tem maior demanda. E o volume achado em litros. E seu consumo vai dar em litros dia, já que você tem litros por dia aqui, você acha seu consumo em litros dia. Seu volume é dado em litros porque você já coloca aqui o consumo diário. Você pega o seu litros por dia, joga o dia para cima, tem o consumo diário em litros e acha o volume em litros. Ou seja, aquela população que consome X litros d'água por dia, você tem que ter um reservatório de X sobre 3 para atender essa população. Você vai projetar seu reservatório com esse volume. Esse volume você acha em litros e pode transformar em metros cúbicos, que é só dividir por 1.000. 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Outra coisa que deve ver a necessidade ou exigências locais para a reserva de incêndio. Como eu vou mostrar o dimensionamento de reservatório para pequenas comunidades, ou seja, até 5.000 habitantes, no caso até menos o que eu estou propondo aqui, eu vou desconsiderar essa reserva de incêndio, mas se a sua região cobra isso, o corpo de bombeiro, a prefeitura cobra isso, você tem que colocar reserva de incêndio e não esquecendo que você tem o nível mínimo e o nível máximo do reservatório, e essa reserva de incêndio vai estar abaixo do nível mínimo, não vai ser considerada independente para nosso cálculo aqui. Seguindo. Outra coisa que a gente tem que atender é uma pressão mínima no reservatório. Nesse reservatório, um NA mínimo. Esse NA mínimo, o que quer dizer? Que ele tem que atender no nó mais alto, no terreno, na parte mais alta que vai ser abastecido por esse reservatório, você tem que atender uma pressão mínima de 10 MCA, 10 metros de coluna d'água. O que seria isso? Você tem um reservatório, você tem que atender aquele terreno, você está aqui uma cota mais alta nesse ponto. Você está com o reservatório aqui, desceu, subiu e tem que atender essa cota mais alta. Essa cota mais alta em relação ao nível mínimo reservatório tem que ter 10 metros de coluna d'água, ou seja, 10 metros de altura. Mas, na verdade, esse NA mínimo tem que ter 10 metros de coluna d'água, mais o somatório das perdas de carga que essa rede vai ter do reservatório até o ponto mais alto, tá? E mais a cota topográfica do nó, ou seja, a cota do NA mínimo é 10 metros, mais a soma de perda de carga em metro, mais a cota, você acha qual NA mínimo o seu reservatório precisa, ok? E nó em relação à rede, é um ponto de rede, da rede de distribuição, onde é uma divisão de vazão, ou seja, uma bifurcação ou algo similar, ou mudança de diâmetro, ou extremidade final da rede, onde você vai ter um cap, e ali você vai chamar de nó também na hora que você estiver projetando. A gente vai entender isso mais para frente do que seria nó. No caso agora a gente vai considerar como uma parte do terreno mais desfavorável, ou seja, mais alta em relação ao que vai ser abastecido, a cota mais alta de terreno, ok? Outro nível d'água que a gente precisa
atender é o nível máximo do reservatório. Esse nível máximo não pode ter uma pressão estática máxima no nó B, ou seja, chamei de nó B mais baixo, na parte do terreno mais baixo que esse reservatório vai atender, a cota mais baixa. Essa pressão não pode passar de 50 MCA. E olha que não considerou nem a perda de carga aqui. É só a pressão máxima de 50 MCA e a cota B. Ou seja, meu NA máximo tem que estar 50 metros a mais do que a cota do terreno desse ponto B, desse local mais baixo. Ok? Aqui algo só para mostrar um reservatório elevado de distribuição. Aí sua rede. Aqui eu comecei o nó, porque derivou. E aqui final de rede outro nó. Aqui numa curva não precisa. Você não precisa chamar de nó. Aqui no início poderia, se eu tivesse já abastecendo a partir daqui. Como eu estou considerando que a partir daqui que eu estou abastecendo, eu chamei só aqui de nó. Mas isso mais para frente eu tento explicar para vocês. Vamos dimensionar um exemplo de um reservatório. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, para que eu não fique muito grande a aula, para que você consiga assistir o vídeo, você assiste e volta de uma forma mais fácil de buscar algo que você tenha dúvida de entender, que você precise rever no vídeo. Então, esse vai ser um exemplo que eu vou mostrar na segunda aula desse curso. Um abraço para vocês.